Oi, pessoal, tudo bem? Ah, Às vezes aparecem umas coisas pra gente nas redes sociais que a gente fica até curioso e confuso. Desde ontem e hoje também eu vi em várias redes sociais o pessoal comentando sobre um curso que estaria sendo promovido por um autor que eu nem conheço, não sei se ele é bom ou mal, e aqui a questão não é ele, é a pessoa em si, é chamado Farol e Forja, que, segundo o seu proponente, o pessoal que estava divulgando o curso, visava ajudar, em especial, garotos, homens jovens, que não tiveram a presença de um homem maduro para ensiná-los o comportamento masculino, a honra masculina, os deveres masculinos, os valores corretos para um homem. Pelo que eu pesquisei, esse ator ele se uniu à Igreja Católica Romana e por causa desse processo de religião, ele acabou entendendo que deveria trabalhar com esse curso. Perfeito. Não tenho nada a ver com isso, não tenho nenhum problema com esse tipo de coisa. Eu acho que é direito dele, pode ser interessante. Só que eu vi que um monte de gente começou a criticá-lo. Pessoas começaram a atacá-lo a ponto que os portais do Twitter estavam falando sobre o assunto. Não era papinho de threads ou papinho de WhatsApp. Era uma tese que saiu em vários canais, sejam mídia gospel ou seja mídia chamada assim secular. Então a gente ficou, fiquei pensando, deixa eu tentar entender melhor isso. E eu fui pesquisar, fui ler, vi que realmente o que ele está pretendendo é esse tipo de treinamento. Eu vi o currículo, não falava nada contra mulheres ou contra o feminismo ou contra qualquer outra coisa. Como eu tenho visto alguns canais na internet, pessoas chamam de Red Pill, né? Eu fui dar uma olhada também para conhecer o que era isso. E realmente o que eu vi eram garotos tentando bancar o macho alfa e não sabiam nem sequer o que é ser um homem. Mas tá, isso é outro assunto que eu falo outro dia. Mas a minha preocupação foi ver essas pessoas se atacando. Enquanto estavam debatendo sobre machismo e feminismo, eu até fiquei quieto. Mas eu vi uma declaração de uma outra atriz tentando argumentar contra ele, atacando a fé dele, a religião dele, o catolicismo, e dizendo que Jesus era socialista, que a multiplicação de pães e peixes era algo socialista, que Jesus faria o Bolsa Família hoje em dia e por aí vai. Eu não sei realmente se esse ator andou atacando essas coisas sobre o Bolsa Família, não sei a posição política dele e nem me interessa também. Mas eu percebo que as pessoas estão tentando cooptar ou agarrar para si a forma de pensar e torná-la padrão para todos, explicando. Como é que uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não confessa a fé cristã, quer definir para aqueles que confessam a fé cristã o que deve ser a fé cristã? Não sei se ficou claro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: gente que não é cristã quer dizer para os cristãos como que devem viver a vida cristã deles. Isso é absurdo. Isso é ridículo. E ainda mais com um argumento como esse, de que Jesus era socialista, de que a multiplicação de pães era socialismo, que ele apoiaria o Bolsa Família e por aí vai, que não sei quem. O que me mostra é que, vamos falar agora especificamente do feminismo. As ativistas e os ativistas, homens e mulheres, do feminismo, não estão preocupados em justiça e igualdade ou preocupados em apoiar os necessitados. Não. Eles estão preocupados em forçar a forma deles pensarem e obrigar a sociedade a aplaudir para eles. Se alguém pensa diferente, ainda que não esteja confrontando eles, mas apenas pensa diferente, já é motivo suficiente para um ataque monstruoso, para saírem brigando com ele, falando um monte de coisa, ofendendo, cancelando, inventando abobrinhas, mentiras e por aí vai. Deixa eu colocar bem claro. Não é de agora. Já foram feitos estudos nos Estados Unidos que mostram que a ausência da figura paterna equilibrada, o homem na casa, o pai, tá, gera problemas na formação de caráter e moral dos filhos, em especial dos rapazes. Como pastor e conselheiro há quase 40 anos, 30 anos de pastoreio oficial e mais alguns, quase 10, cuidando de pessoas em áreas carentes, em áreas urbanas, no campo. Eu digo o seguinte:
famílias que carecem de uma sólida estrutura, papai, mamãe e filhos, tendem a ter problemas. Essa situação só consegue ser em parte compensada, e às vezes até bem compensada, mas em parte compensada, quando, por exemplo, a mãe ficou com as crianças por uma razão qualquer. Aqui não vou discutir se abandonou, se morreu, o que foi feito. A mãe ficou com as crianças e esta mãe busca ensinar os filhos princípios cristãos. Então os filhos passam a ter um padrão perfeito, que é Jesus. E busca igrejas cristãs equilibradas, igrejas cristãs sábias, igrejas cristãs que não caem no abuso, onde acabam encontrando pastores que não são exploradores e que vão cuidar dessas crianças e vão mostrar um padrão correto. Ah, mas eu conheço igreja. A gente conhece um monte de caso que vai ser gente que sai do padrão, onde pessoas de baixa índole, de má índole, se uniram e se tornaram pastores. A questão não é essa. O fato é que a ausência da figura paterna no lar gera o desequilíbrio familiar. Isso é um fato. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e foi avaliada em várias partes. É só você analisar e você pode ver no seu entorno. Famílias mal estruturadas têm problemas nos filhos. É um fato. Então, eu não vou nesse curso desse rapaz, acho que chama Casarré, acho que é isso o nome dele. Eu não vou apoiar, divulgar, não pretendo porque eu não conheço, é da Igreja Católica, eu não vou me envolver. Eu sou um cristão batista e disso eu não abro mão. Mas o que eu estou colocando aqui, muitas pessoas estão simplesmente atacando porque ele fala para cuidar dos homens. Ele não fala contra o feminismo. A questão é que, como ele não exalta o feminismo, como ele não coloca a bandeira feminista, a bandeira socialista como algo maravilhoso, incrível, vejam que lindo, é suficiente para que colegas de trabalho dele o ataquem e o cancelem nessa modinha da internet de cancelamento. Eu não sei qual foi o resultado disso, não sei se ele foi cancelado, não sei se ele perdeu seguidores, eu não sei se ele está preocupado em perder seguidores, eu não sei se ele ganhou seguidores, não tenho ideia disso. O que me preocupa é que talvez alguns cristãos, e até vou ser um pouco mais bairrista, batistas, acabem também, de alguma maneira, abraçando essa mentalidade de que o feminismo é bom. Não, o feminismo não é bom. Assim como o machismo também não é bom. E até onde eu percebi, o curso desse rapaz não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com questão de hombridade, que é outra coisa. Eu até vou ter que falar isso outro dia, tratar disso outro dia. Então, pessoal, a minha palavra aqui não é de apoio ao curso, ao rapaz, nem de ataque a pessoas, mas um alerta. Não é porque o discurso que está sendo incensado pela mídia, pela sociedade, não é apoiado por um grupo X, que esse grupo X é inimigo. E ainda que seja inimigo, será que ele é inimigo pelas razões corretas? Por exemplo, nós somos inimigos de quem rouba, de ladrões. Não do ladrão em si, da pessoa, mas do ato de roubo. Da ideia de roubar. Então, sim, como cristão, eu sou inimigo do machismo e sou inimigo do feminismo. Mas eu quero que as pessoas ligadas ao machismo e ou feminismo possam ser libertas dessa mentalidade e entenderem o padrão cristão, bíblico, de relacionamento entre homens e mulheres, família e tudo mais. Então, cuidado, que você pode estar, às vezes, achando que está apoiando uma justiça social, né, que é uma frase comum hoje que irrita até de ouvir como ela é colocada, e, na verdade, apoiando uma ditadura disfarçada. Cuidado. O feminismo nunca foi pensando em mulheres. Foi pensando em poder. Ele é filho do marxismo. E o marxismo sempre defendeu que a luta pelo poder é o que interessa. Ele podia dizer que era luta de classe, isso é mentira. Se você ler com calma o livro do Marx, você vai perceber que a questão é luta pelo poder. E é o normal, o ser humano sempre lutou pelo poder. Se você quer entender um pouco mais isso, vai ler livros decentes de economia. E não, os livros do Marx são totalmente enviesados. Um que eu recomendo que é fácil, você achar e é fácil você ler, é a História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman. Leia, entenda. Eu li isso quando eu tinha 16 anos de idade e me ajudou a entender muita coisa. Inclusive me ajudou a sair do próprio comunismo e do socialismo. Então, pessoal, vamos tomar cuidado em aquilo que você está apoiando. Será que aquilo que você está apoiando de fato é o certo? E vamos pensar o seguinte: o ideal é ter papai, mamãe e filhos em casa. E todos se respeitarem. O papai ser fiel e proteger a família. A mamãe ser fiel e cuidar da família. E os filhos serem obedientes
e buscarem aproveitar e entender o esforço que seus pais fazem. Pensem nisso, tá bom? Um forte amplexo. Aqui é o pastor Victor Ramalho. Veja depois as minhas redes sociais. Aqui, logo depois vai aparecer aqui a imagem com as redes sociais, mas me segue, me adiciona no Instagram, me adiciona no Facebook, tá legal? Quiser mandar perguntas, mande, que vai estar no YouTube. Vamos conversar, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Cantar vou na escuridão, a cruz de Cristo, pois eu vi sua graça.